Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior de seu ser. Os antigos chamavam centauros, aquele misto de homens na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser, para que apareça sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Paz profunda.